Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 9 de julho, quarta-feira da 14ª semana do tempo comum, dia em que celebramos a memória de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, ela que foi virgem e mártir. Hoje, ao celebrarmos a memória de Santa Paulina, a exemplo de Santa Paulina, que nos deixou um exemplo de confiança, sobretudo destemida. Somos chamados assim para anunciar o reino de Jesus, transmitindo o seu amor em meio aos desafios da vida. Com a intercessão de Santa Paulina, celebremos, sobretudo, o acreditar de Deus em nós. Então hoje, com muita alegria, iremos partilharmos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e também Simão o Zelota, Judas Iscariotas, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desse dia de hoje nos apresenta a cena bíblica do chamado e da recomendação aos 12 apóstolos de Jesus. No Evangelho de ontem ouvimos assim a necessidade de se ter discípulos, ou seja, pessoas de coração aberto e dispostos a serem moldados e capacitados por Jesus. Hoje, cumpre-se a promessa de se enviar operários. Esse pedido e exigência é também, sobretudo, dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Os nomes dos discípulos, hoje apresentados pelo evangelista Mateus, podem também significar e conter os nossos nomes. Somos, pelo batismo, participante da missão profética, régia e sacerdotal de Jesus. Pelo batismo, meus irmãos, queridas irmãs, somos chamados, ainda hoje, a participar da missão do Filho de Deus. Jesus nos chama também para o anúncio do reino. O chamado de Jesus nos revela a profundidade da humildade e a simplicidade que Deus espera de nós. Uma simplicidade capaz de abrir o coração à ação de Deus. Uma simplicidade que nos faz humildade aberta ao novo. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma tentação que sempre corre o risco de cair é a de se perder nas nossas, ou seja, de se prender nas nossas estruturas, na preservação das ovelhas que estão no aprisco. O Evangelho de Jesus nos ensina diretamente. Podemos que busquemos as que estão fora. É a missão do pastor esta, de cuidar e de dar a vida pelas ovelhas. Preservar as que estão no aprisco e buscar insensatamente aquelas que estão fora, as ovelhas desgarradas. Que Deus nos dê a todos, homens e mulheres de fé, a graça de transformação do coração, a fim de que possa abrir-se a ação e a graça de Deus, transformando-nos em bons pastores, segundo o coração de Cristo, o coração do bom pastor. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus estava atento a toda a necessidade do povo a quem um pai lhe mandara salvar e recomendava a seus discípulos que se dirigisse somente às ovelhas perdidas. Israel era então o povo judeu escolhido por Deus para ser no mundo sinal de sua aliança de amor, e os pagãos, aqueles que não eram da casa de Israel e adoravam outros deuses. Sabemos, no entanto, caros irmãos, queridas irmãs,
que o povo escolhido, isto é, o povo judeu, rejeitou a salvação de Jesus e ainda hoje espera o Messias. Por isso, o povo de Deus hoje somos todos nós que aderimos a Jesus e fomos batizados em seu nome. Jesus formou os seus discípulos e os chamou 2 a 2, dando-lhe poder para curar enfermidades e expulsar espíritos maus, a fim de que o povo pudesse retornar a ter uma vida digna e plena. Jesus também veio implantar o seu reino aqui na terra, e ninguém pode ficar de fora dos projetos de Deus para a edificação do reino dos céus. Portanto, hoje também ele convoca a cada um de nós, cristãos comprometidos, seus discípulos, para ir à procura das ovelhas perdidas, isto é, daqueles cristãos e cristãs que se dispersaram e desistiram assim de receber a vida nova, pois se extraviaram, se perderam e, em consequência, se sentem isolados. Para cumprir com a nossa missão, Jesus, nesse Evangelho, nos ensina coisas muito simples. Não procurar os que se recusam a receber, nem aqueles que são contrários ao pensamento de Deus, mas ir à procura dos que estão desanimados e desistiram, para chamá-los de volta à casa do Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o nosso caminho, uma única coisa nós teremos de dizer, porque já vivemos. O reino dos céus está próximo. Somos chamados e chamadas, convocados a dar testemunho do que já vivenciamos. O reino de Deus está dentro do nosso coração. A vida nova em nós é uma obra que provém do nosso espírito. Portanto, Deus habita no nosso coração. O poder do Espírito Santo está em nós. Portanto, em seu nome, nós podemos também expulsar os espíritos maus. Podemos também curar todo tipo de doença e de enfermidade das ovelhas que estão perdidas por falta de pastores. Meus irmãos, queridas irmãs, você também se considera povo escolhido de Deus? Você sente a presença do reino do céu no seu coração? Você é uma pessoa que percebe a necessidade do outro à sua volta? Você percebe nas outras pessoas o que falta em você e se alegra? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai, Ele que nos escolhe para ser seu companheiro de missão em seu Filho Jesus Cristo. Peçamos ao Pai que sejamos capazes de percorrer com fidelidade o mesmo caminho trilhado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sermos realmente operários de sua vinha. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.